Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Palavras ditas pelo apóstolo Pedro, quando escrevia sua carta universal. Já vivemos os últimos dias da Igreja na Terra. Todos os sinais da volta de Cristo já se cumpriu. Os escatológicos disseram que cerca de 120 sinais haveriam de se cumprir para acontecer o retorno de Jesus. Segundo os escatológicos, todos os 120 sinais já se cumpriram da volta de Jesus. A única coisa que falta é a implantação da marca da besta. No livro de Gênesis, quando Deus foi destruir o mundo com água, Deus, antes de mandar o grande dilúvio, ele salvou Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos filhos de Noé. No livro de Gênesis, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, antes de Deus destruir, Deus tirou Ló e sua família da cidade. Levando para o Novo Testamento, antes que as taças da ira de Deus sejam derramadas sobre a face da terra, a igreja de Deus será arrebatada. Os sinais, eles comprovam que estamos muito perto do grande arrebatamento acontecer. Sinais no mundo: terremotos, violência, estupro, mortes, crimes. E por último agora, o início da grande perseguição religiosa. No livro do Apocalipse, aparece o 4º selo do Apocalipse sendo aberto. Um cavalo amarelo, e em cima dele vem montado um cavaleiro por nome de Morte, que ele é responsável pela morte da 4ª parte da população do mundo. Estamos prestes ao fim de todas as coisas. A cada dia que passa, estamos mais um passo mais perto da volta de Jesus. O biochip, conhecido como Monex, que será conhecido como dinheiro virtual, ele já foi implantado nos Estados Unidos e já chegou no Brasil. Os grandes ricos das grandes metrópoles, eles já estão sabendo que o livro do Apocalipse vai se cumprir. E os homens mais poderosos do mundo, eles estão se escondendo debaixo das montanhas, como diz no Apocalipse. Eles construíram uma cidade subterrânea que fica embaixo da terra, com áreas de lazer, quartos, ruas, com comidas enlatadas, ar-condicionado, energia, água. Eles estão preparados para o Apocalipse. Porém, ninguém se esconde dos olhos de Deus. Mas este vídeo é para alertar todos os nossos irmãos que se frustraram no decorrer da sua caminhada. Nós vemos pastores que defendiam os líderes dos Gideões missionários, metiam a mão no fogo pelos líderes que lideravam o maior congresso do mundo, os Gideões missionários da última hora. O pastor Cizinho, antes de partir para a eternidade, ele falou sobre os escândalos que estavam acontecendo. E veio à tona. A máscara caiu de muitos pastores.
O Senhor Deus ficou muito triste em ver milhões de almas com a Bíblia debaixo do braço descendo aos infernos. De 50 anos para cá, os pastores deixaram de pregar o verdadeiro evangelho. As almas foram enganadas. O mundo entrou nas igrejas. Os pastores começaram a liberar política, começaram a liberar divórcio dentro da igreja evangélica, roupas curtas. E isso levou muitos pastores à cama do adultério. A mídia não perdeu tempo e a cada semana anunciava um escândalo: pastores presos, pastores estuprando, pastores no motel. E os dias foram se passando e as pessoas aceitando Jesus, mas foram enganados com falsos ensinos. O Senhor Deus olhou dos altos céus e resolveu acabar com essa bagunça que estavam fazendo nas igrejas evangélicas. Os pastores deixaram de ensinar a verdade, querendo galgar dinheiro e fortuna. Deixaram de falar o que Deus mandava falar e ainda proibia dos outros falar. Eles passaram até a achar que eram o dono da igreja. Nem eles falavam a verdade e nem deixavam ninguém falar. Os obreiros que falassem a verdade eram escorados e não tinham mais oportunidade de pregar a palavra. Os anos foram se passando. Muitos irmãos, tristes em ver tanta coisa errada dentro da igreja, deixaram de se congregar. Muitos irmãos passaram a orar em casa, a fazer o jejum em casa, a buscar a Deus, a ler a Bíblia, mas não estavam mais se congregando, porque eles estavam cansados de ver tantas coisas erradas dentro da igreja evangélica, e isso apoiado pelos próprios pastores. Não podíamos fazer nada. Não tínhamos condição de fazer nada. Todas as pessoas que falavam contra o pecado dentro da igreja, os pastores perseguiam e não deixavam ter mais oportunidade. Para eles, o melhor era encher os bolsos de dinheiro, nem que o povo fosse para o inferno. Mas eles esqueceram que quem comprou as almas foi Cristo. Jesus derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário pelas almas. E Jesus estava triste em ver as almas que ele mesmo havia comprado, os pastores mandando para o inferno. Para quem conhece a doutrina da palavra de Deus, sabe muito bem que a santidade, ela transforma o cristão por dentro e por fora. Os verdadeiros cristãos não andam pelados, mostrando suas vergonhas para os machos. Os verdadeiros cristãos se comportam como salvo e se vestem como salvo. Vivíamos um tempo em que a mocidade sentava nos bancos da igreja, tinha que pôr a mão na frente para não mostrar a cor da calcinha. E muitos pastores trocaram suas esposas pelas novinhas da igreja. E o Papai do céu, o grande Deus Jeová, olhando, resolveu dar um basta nessa bagunça. Por que não falar também dos bezerros que se levantaram dentro dos templos evangélicos? A idolatria, aonde os crentes deixaram de adorar a imagem de escultura na igreja católica, vieram para a igreja evangélica e começaram a adorar os cantores gospel. É os conhecidos show gospel. Uma verdadeira idolatria que estava acontecendo no meio evangélico. Satanás estava fazendo festa nas igrejas evangélicas. Só que Deus,
viu que os pastores não estavam escutando os profetas vinham, pregavam a verdade e eles ficavam rindo e se achando que eram os donos da igreja. Foi aonde Deus resolveu permitir que os demônios usassem as autoridades da terra para fechar as igrejas evangélicas. Hoje, as igrejas evangélicas estão fechadas. Os Gideões missionários, conhecidos como Gideões missionários da última hora, estão falidos. Escândalos e escândalo partiram dos Gideões missionários. E do Brasil e do mundo, escândalos e mais escândalo partindo dos próprios pastores da igreja. O juízo de Deus começou a vir sobre os pastores. E a ira de Deus é tão pesada que através do coronavírus, mais de 100 mil pessoas já morreram. E a previsão, baseado no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, versículos 7 e 8, diz-nos a palavra de Deus que na abertura do quarto selo, que é o cavalo amarelo, que vem trazendo sobre os seus lombos o cavaleiro que tem o nome de morte, ele vai matar a 1/4 da população do mundo. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 em diante, fala-se do 5º selo do Apocalipse. E quando se abrir, acontece a grande perseguição religiosa. Nós vemos nas ruas do Brasil homens e mulheres sendo presos e levados para a delegacia só porque estava passeando na rua. Estão querendo transformar o Brasil em um país comunista. Então o que nós dizemos para você, meu irmão, que o alvo dos demônios é a obra de Deus. E o próprio Deus, com muita tristeza, resolveu permitir os demônios usar as autoridades da terra para fechar os templos. E a pergunta é, por que Deus permitiu que os demônios fechassem os templos, as autoridades fechassem os templos evangélicos? Porque os pastores estavam trabalhando para Satanás, estavam preparando milhões de almas para descerem aos infernos. No Brasil, já tinha vários pastores incentivando os crentes a receber o microchip, que é o conhecido como biochip, conhecido como Mondex, que é o dinheiro virtual, e de acordo com o Apocalipse, é a marca da besta. Estamos no fim. O Senhor Deus está trazendo juízo sobre a terra. E a alerta para mim e para você, meu irmão, é esta. Devemos manter uma vida de oração em casa, de vigilância, porque mesmo que nós esteja dentro de 4 paredes, mas se nós não mantermos uma comunhão com Deus, nós não estaremos guardados. Quem nos guarda não é as paredes, quem nos guarda é o sangue de Jesus, e isso se nós estiver de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos a um passo do arrebatamento. É hora de nós fazermos obras boas, pegarmos os nossos dízimos e oferta, ajudarmos as famílias carentes. E observe bem, nesse momento, existem muitos pais de famílias que estão parados, precisando trabalhar, mas as ordens dos governos era que as empresas fossem fechadas. Por isso os pais de família estão parados e passando necessidade dentro de casa. Você, meu amigo, que gosta de enviar dinheiro para o R.R. Soares, para o Valdemiro Santiago, para o Ed Macedo, para com isso, meu irmão. Ajuda as famílias carentes, envia ajuda para os necessitados, para as pessoas que estão precisando de um socorro. Ao invés de você pegar 10 mil, 5 mil, R$1.000 e enviar para lobos disfarçados de pastores, ajude uma família carente, ajude um pai de família, que isso agrada ao Senhor.
No livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 32 a 35, conta-se a palavra de Deus que os irmãos mais ricos, eles vendiam suas propriedades, traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos e os apóstolos repartiam entre os irmãos necessitados. Então, de acordo com a palavra de Deus, você pode pegar o seu dízimo e a sua oferta e ajudar as famílias carentes. Já está próximo o fim de todas as coisas. É hora de nós se arrependermos dos nossos pecados, pedirmos perdão ao Senhor, mantermos comunhão com a nossa família, se reconciliarmos com os nossos inimigos, com os nossos intrigados, pedirmos desculpa e perdão por alguém que a gente ofendeu e esperarmos o toque da trombeta do arrebatamento. Jesus, ele não está mais às portas. Jesus, ele já passou as portas. Ele está entre os céus e a terra. Ele já está perto. Jesus estava a milhões de anos-luz da terra, mas ele já está perto. O Espírito Santo terá que retornar para as mansões celestiais. E a igreja vai subir ao encontro do Senhor. Deus preferiu ver as igrejas evangélicas fechadas, porque desta forma, os crentes nas suas casas, eles vão ler a Bíblia, eles vão orar, eles vão buscar a Deus. Por quê? Porque as coisas estão apertando, está ficando mais difícil. Existem já países comunistas que impedem da pregação do Evangelho. E aqui no Brasil, a perseguição religiosa começou. Os templos evangélicos foram fechados. E a previsão para a abertura de templos tão cedo não poderá. O que nós queremos dizer para todos os irmãos, a partir de hoje, não meta a mão no fogo por ninguém. Estamos vivendo os últimos dias. Vários pastores que defendiam os pastores dos Gideões missionários queimaram as mãos, se decepcionaram. Escândalos e escândalos partiram do meio evangélico. Hoje entendemos que o nosso exemplo de fé não é homem, o nosso exemplo de fé é Cristo. Jesus é o nosso exemplo em tudo, na obediência a Deus, na oração, na santificação. Jesus é puro e santo. Ele é o nosso exemplo para nós seguir. Guarde a palavra de Deus no seu coração, tire tempo para ler a Bíblia, faça suas orações em casa e faça obras boas. Pega o teu dízimo e sua oferta e ajude as famílias carentes. E vamos aguardar o grande arrebatamento, no momento em que a igreja vai ter a honra de realizar o grande sonho de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nas mais altas nuvens do céu. Jesus está a qualquer momento dando ordem para a igreja subir ao encontro dele nos mais altos céus.